Saudações e votos de um bom dia. Voltamos hoje para darmos continuidade ao ciclo de provas de fé do nosso pai da fé, passa a repetição, Abraão, que consistiu em ter aceite a proposta aliciante de Sara em dar-lhe sua serva Agar para que por meio dela tivesse um herdeiro segundo a promessa. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de hoje voltarmos a refletir em torno de suas escrituras sagradas. Pedimos para que o seu Espírito Santo nos aposse por forma que melhor possamos interpretar suas escrituras sagradas para a honra e glória do seu santo nome. No precioso nome de Jesus oramos. Amém. Então, Abraão é chamado, conforme descrito no livro de Gênesis, no capítulo 12, por Deus, e Deus lhe faz promessas. E uma das promessas que Deus faz é de que ele teria a descendência. E nós podemos ver isso no livro de Gênesis, no seu capítulo 12, no versículos 2. Abraão é chamado aos 75 anos e Abraão aceita o desafio de seguir a um Deus que outrora era desconhecido e sai com seu pai Terá, seu sobrinho Lote, suas posses. E ao longo da peregrinação, antes de tomar da terra, enfrentou muitas dificuldades. Mas uma das dificuldades maiores que afetou sobremodo a sua fé foi a demora da concessão da promessa de ter um descendente. E isso tem sido característico mesmo nos cristãos de hoje, de acharem que as promessas de Deus são demoradas. Por causa disso, vamos ver o que é isso, o que é que nós entendemos sobre demora. Demora é o período de tempo que excede o tempo determinado ou esperado. E Abraão sentiu que tinha esperado demasiadamente e por conta disso Deus entendeu que Deus tinha demorado sobremaneira para a concessão do filho prometido, esquecendo-se que as promessas de Deus sempre se cumprem, conforme descrito no livro de Números, no capítulo 23 e 19. É importante referir que todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram, conforme podemos ver no livro de Josué, no seu capítulo 21, versículos 45. A pergunta que ressalta é Deus quem demora ou o homem torna-se impaciente e julga que Deus demorou? Para isso, vamos trazer um conceito atual que é a cultura do imediatismo. E a cultura do imediatismo é baseada, a cultura do imediatismo é baseada na pressa que o homem tem de desfrutar daquilo que são promessas, sejam elas entre seres humanos, seja elas na relação entre ele e seu Deus,
sejam elas na relação entre ele e o seu emprego e qualquer outra coisa que o homem espera nesta vida. Imediatismo é o termo usado para se referir a uma tendência comportamental que ultrapassa fronteiras. Ele está em todos os lugares, manifestando-se da mesma forma em diferentes culturas e nações. Imediatismo é a busca incessante de soluções relâmpagos. Uma pessoa afetada pelo imediatismo, além de impaciente, é de certa forma apática. Essa apatia, por sua vez, tem a ver com a percepção equivocada de que tudo tem que ser agora, aqui, agora. E por conta disso, nós selecionamos o texto de Eclesiastes 3:1, que ele nos ajuda, ou através dele podemos meditar para compreendermos que há tempo para cada coisa. Ou seja, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para tudo, ou para todo o propósito debaixo da terra. O tempo de nascer, o tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, etc, etc. Abraão foi provado pela aparente demora na materialização da promessa que lhe é dada aos 75 anos. E a promessa consistia em ter uma descendência, conforme Gênesis capítulo 12, versículos 2. E por conta do imediatismo que caracteriza o ser humano, Abraão cai na jogatina de costumes de seu tempo que consistiam em ter filho através de uma outra mulher em caso de esterilidade de sua esposa, tudo isso para garantir que sua herança não caísse em mãos alheias. Podemos conferir isso no livro de Gênesis, capítulo 16, versículos 1 a 3. As consequências do imediatismo consistem em que o imediatismo, gera um comportamento progressivamente ansioso em alcançar o que se almeja, provocando a impaciência e o descrédito. E é deste modo que Abraão cai nas teias de Sara, sua esposa, de buscar soluções imediatistas, aceitando a proposta aliciante de tomar Agar, serva de Sara, para que, através dela, Abraão tivesse um filho, ignorando, de certo modo, a promessa divina dada ou descrita no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 2. A relação de Deus com o homem foi sempre baseada na fidelidade de Deus e infidelidade do homem, conforme podemos ler isso no livro de Neemias, nos capítulos 9, versículos 16 a 25. E esta relação defeituosa deriva do imediatismo de que nos referimos. Resulta do desmoronamento da fé, do esfriamento da esperança. E é por conta disso que Abraão cai nesta quinta prova. Porém, Deus, cheio de amor e misericórdia, não se aparta de Abraão, mesmo em meio à queda. Podemos ver que trata-se de uma mera repetição do que Deus fez quando a sua criatura, o primeiro homem, Adão, caiu. Deus não deixou Adão, não permitiu que Adão perecesse. Deu-lhe uma
segunda oportunidade. É assim como Deus se relaciona com a sua criatura. Abraão não se tornou amigo de Deus por se ter achado ausente nele o pecado, mas sim por causa da misericórdia de Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, conforme Romanos 4, versículos 3b. Deus ama a humanidade por causa da sua infinita misericórdia, conforme Paulo escreveu na Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículos 23, dizendo: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículos 23. Então, o que é essa tal glória de que o homem carece? Porque compreendendo a glória de que o homem carece, facilita-nos a compreender aquilo que são ações de Deus que têm decorrido a cada dia que o homem peregrina nesta terra. Glória de Deus significa a honra, a dignidade, a vitória, a proteção, a reputação, em suma, a manifestação do poder de Deus, a presença de Deus na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Abraão, feito à imagem e semelhança de Deus, fracassado e herdeiro do perdão e herdeiro do pecado de Adão, não consegue dissociar-se do pecado, não persevera diante das promessas de Deus, torna-se impaciente, ignora que cada coisa tem o seu tempo e cai nas ciladas do maligno, aceitando a proposta de Sara, sua mulher, pois para ele era preferível que o filho de suas entranhas fosse herdeiro do que seu servo Damasceno, o Damasceno Eliezer, conforme Gênesis 15, versículos 2 a 5. E imbuído pelo egoísmo, aceita Agar como barriga de aluguer para a satisfação do seu desejo egoísta de ter um filho herdeiro de seus bens. Ora, a busca incassante de soluções relâmpagos ocorre no nosso meio. Somos tentados a encontrar soluções ad hoc pelo enfraquecimento da nossa fé. O espírito de luta com a carne também tem contribuído sobremaneira para este imediatismo que caracteriza o homem, conforme disse Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca, conforme Mateus 26, 41. Então, que lições é que nós podemos tirar deste trecho de Abraão que acabamos de refletir, por forma que não repitamos os mesmos erros? Eu elenquei algumas lições e passo a citar. Deus é fiel nas suas promessas. Sendo Deus fiel nas suas promessas, então podemos aferir que Deus age no tempo próprio.
pois para Deus nada é impossível. Ele apareceu diante de Abraão, chamou-o, porque na sua onipotência o elegeu para que fosse o pai da fé. Prometeu-no ter filho herdeiro e prometeu igualmente dar terra à sua descendência. E só na velhice de Abraão, enquanto Sara encontrava-se na menopausa, cumpriu com sua promessa. Sara concebeu e deu à luz a um varão que foi posto o nome de Isaac. Miraculosamente, Abraão teve o filho da promessa aos 100 anos, conforme Gênesis 21, versículos 5, quando se cumpriu o tempo de Deus. Deus não age no tempo dos homens. Deus age no seu tempo. Portanto, vigiemos e oremos para que não entremos em tentação, pois o imediatismo é pecado, porque nos rouba a fidelidade de nosso Deus e nos faz buscar soluções ad hoc. Fortaleçamos-nos no Espírito, pois o Espírito é forte. Amém.